Olá, gente! Vamos começar a nossa aula sobre alelos múltiplos, que, como diz o próprio nome, é quando teremos múltiplos diferentes alelos para um gene. Isso também é conhecido por polialelia, né? Poli relativa a muitos e alelia a alelos, né? Então é quando uma característica é determinada por mais de dois alelos, porque até então a gente só tem visto aí dois alelos, né? Ou é azão ou é azinho. No caso de alelos múltiplos, nós vamos ter A1, A2, A3, muito mais alelos, né? Muitos outros alelos para um mesmo gene. Isso acontece, então, na natureza, né? Quando a gente tem lá, então, um determinado gene A, as células vão se multiplicando, se reproduzindo, né? E sempre copiando esse gene através da replicação, até que uma mutação leva à formação de uma nova variação para esse gene, que é o que nós chamamos de alelo. E pode ser que essa nova variação sofra uma outra mutação, dando origem a uma terceira variável, né? Então a gente sabe que a mutação é a fonte original de toda a variabilidade, e aí com as mutações os genes vão variando, formando diferentes proteínas, formando diferentes estruturas e condicionando os diferentes alelos que nós temos para os genes. É importante a gente lembrar que cada indivíduo, porém, sempre vai ter apenas um par de alelo, por mais que aquele gene possua 3, aqui no caso 6 tipos de alelos, né? Por quê? Porque a gente tem somente um par homólogo para cada cromossomo do nosso genoma, né? Então, um cromossomo que veio da mãe e outro que veio do pai. Então, dá uma olhadinha aqui nesse exemplinho para ficar mais claro. Aqui a gente tem um locus gênico em evidência, né? Lembrem que o locus é a região onde a gente encontra um gene e que no seu homólogo a gente vai ter, portanto, na mesma região, o mesmo gene. Reparem que aqui nesse exemplinho, um cromossomo aqui, que veio, por exemplo, da mãe, carrega o alelo A5 e o outro cromossomo aqui carrega o alelo A1. Porém, a gente poderia substituir esses quadradinhos aqui por qualquer um desses outros coloridos. Por quê? Porque esse mesmo gene, esse gene A, possui aqui ó, 6 diferentes tipos de alelos. O alelo azão, o A1, o A2, A3, A4 e A5. Né? Então, existem 6 diferentes alelos para esse gene, porém ele sempre vai aparecer aí numa combinação de 2 nos indivíduos, porque afinal nós possuímos apenas 2 cromossomos homólogos aí, né? Para determinada, a gente tem apenas uma cópia, a gente tem duas cópias de um determinado gene para cada gene do nosso organismo, porque afinal somos seres diploides, certo? E é importante também a gente ressaltar aqui que agora que nós temos diferentes alelos, nós também vamos ter diferentes relações de dominância entre esses alelos. Então, nesse exemplinho, ó, repara que o azão é dominante sobre A1, que é dominante sobre A2, que domina sobre o A3, o A4 e o A5, assim em diante, né? Então, aqui agora a gente também tem uma nova variável que é diferentes dominâncias dependendo dos alelos. Tem alelos que são mais dominantes, tem alelos que são menos dominantes, certo? E quanto ao número de genótipos? Quanto mais alelos nós temos, maior será o nosso número de genótipo, né? É uma relação aí proporcional, diretamente proporcional. Por exemplo, quando nós temos 3 alelos, nós possuímos 6 tipos, números de genótipos, né? Por quê? Porque o azão pode se combinar com o A1, o azão pode se combinar com o A2, ou o A1 com o A2 e as combinações deles mesmos com eles mesmos, né? Tipo, azão, azão, A1, A1, A2, A2. Mesma coisa aqui quando a gente tem 4 alelos, né? Olha, quando a gente tem 4 alelos, nós temos 10 possíveis genótipos. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, as 4 combinações deles repetidos, né? Então, azão, azão, A1, A1, A2, A2 e A3, A3. E aí, as combinações entre eles, né? Então, azão com A1, com A2 e A3. Então, a gente tem mais 3 combinações aqui. O A1
com o A2 e com o A3, mais duas combinações, e o A2 com o A3, formando aí uma última sexta combinação, daí essas 6 deles entre eles, mais as 4 deles sozinhos, dão 10 possíveis genótipos aí, né? E aí, quando a gente tem 5 alelos, já fica um pouco mais complexo aí, né? 15, mas se você for tentar fazer na mão essas combinações, você chega lá. Mas existe uma fórmula também que expressa isso pra gente, de que o número de genótipos é igual aí a n relativo ao número de alelos, vezes o número de alelos mais 1, tudo isso dividido por 2, certo? Tem uma formulazinha que nos ajuda a chegar nesse valor, mas pensando a gente consegue fazer essas combinaçõezinhas. É só a gente lembrar que cada um deles combina entre si e que a gente pode ter a forma homozigota, né? Azão com azão, A1 com A1, A2 com A2 e assim por diante. Os exemplos de polialelia mais clássicos que a gente encontra é o sistema ABO, os tipos sanguíneos, que eu não vou falar aqui na aula de hoje, porque a gente vai ter uma aula só para isso mais para frente, tá? E a pelagem dos coelhos. Os coelhos possuem um gene que determina a cor do pelo, tá? Um gene só. Só que esse único gene possui 4 alelos. O alelo sesão, que é o alelo selvagem, que dá a cor de pelo agouti, que é quando ele é meio rajadinho assim de marrom. O alelo CCH, que é o alelo que condiciona a cor chinchila, que é o coelho malhadinho aqui de cinza. O alelo CH, que é a cor Himalaia, que é quando o coelho ele é branco com as patinhas, as pontinhas, as extremidades, né? As patinhas, o focinho e as orelhas, as extremidades pretas. E o coelho albino, que é quando ele é branco inteiro, que é condicionado pelo alelo Cazinho, ou Czinho sozinho, né? Que nem tá nessa imagem aqui. E olha só que interessante. O alelo Czão domina sobre o CCH, o chinchila, que domina sobre o Himalaia, o CH, que domina sobre o albino, que é o Czinho ou CA, certo? Então, olha só, o coelho que possui o fenótipo agouti pode ter aí como genótipo ou homozigoto dominante Czão, ou ele pode ser heterozigoto com alelo para chinchila, ou ele pode ser heterozigoto com alelo para Himalaia, ou ele pode ser heterozigoto com alelo para albino. Por quê? Porque o Czão domina sobre todos esses outros alelos e então, independente desse coelho ter um alelo para albino, Himalaia, chinchila, ele vai continuar sendo agouti porque ele possui o Czão que domina sobre os demais alelos. Agora, olha aqui o chinchila. O chinchila, ele vai ter lá o alelo para a chinchila, que pode aparecer em homozigose, ou ele pode ser heterozigoto, com alelo para chinchila e um alelo para Himalaia, ou um alelo para chinchila e outro alelo para albino. A única combinação de genótipo aqui que a gente não vai encontrar no fenótipo chinchila é com o alelo agouti, porque o alelo agouti domina. E se um coelho tiver um alelo agouti, ele vai ter o fenótipo agouti e não chinchila, certo? Agouti domina sobre chinchila. Mesma coisa aqui com o himalaio. O alelo himalaio, ele domina somente sobre o albino. Então, para um coelho ser himalaio, ou ele vai ter os dois alelos para a cor Himalaia em homozigose, ou ele vai ser um heterozigoto possuindo aí um alelo para a cor albina. Ele não pode ter as outras duas, porque as outras duas dominam sobre o alelo himalaio, certo? E o albino é o mais recessivo de todos, portanto, ele só pode ser Czinho aqui ou CA. Tudo bem? Para a gente conseguir entender melhor esses conceitos que eu estou falando, vamos fazer aí um exercício. Lembrando que todo exercício a gente começa organizando as informações do enunciado, construindo um heredograma caso seja necessário, nos atentando aos padrões fenotípicos, como o tipo de herança e o tipo de dominância, completando com o máximo de informação possível o nosso heredograma e sempre fazendo o quadro de Punnett para a gente conseguir enxergar melhor os resultados dos cruzamentos.
Então, esse exercício aqui, muito legal, porque ele instiga a gente a pensar aqui, né? Não é tão simples, mas a gente consegue fazer aqui. Uma vez que a gente faça, fica simples, né? Então, coelhos podem ter 4 tipos de pelagem: chinchila, himalaia, agouti e albino, resultantes das combinações de 4 diferentes alelos de um mesmo loco. Então, um único gene tem aí 4 diferentes alelos que vão condicionar a cor do pelo desses coelhos. Num experimento, animais com diferentes fenótipos foram cruzados várias vezes. Os resultados, expressos em números de descendentes, constam na tabela a seguir. Se o animal progenitor agouti do cruzamento 1 for utilizado para a obtenção de filhotes com o progenitor chinchila do cruzamento 4, que proporção de descendentes poderemos prever? Então, ele quer saber a proporção fenotípica do cruzamento do progenitor agouti do cruzamento 1, esse agouti aqui, com o chinchila do 4 que está aqui. Então, vamos organizar nossas informações. Aqui eu copiei a pergunta para a gente se lembrar delas. Então, se ele quer saber o resultado do cruzamento do agouti do cruzamento 1 com o chinchila do cruzamento 4, eu preciso saber o genótipo desses caras, né? Então, vamos analisar aqui o cruzamento 1. O cruzamento 1, então eu organizei minhas informações aqui, foi de um coelho agouti com um coelho albino, que deu aproximadamente aí para mim um coelho himalaia para um coelho agouti, né? Então dá uma olhada aqui, ó. Eu tive 12 coelhos himalaias e 11 coelhos agouti. Quase uma proporção de 1 para 1, né? Aproximadamente uma proporção de 1 para 1. Para cada himalaia nasceu um agouti, certo? Então, eu escrevi aqui, aproximadamente 1 para 1. Por que eu estou escrevendo essa proporção aqui? Porque já vou fazer um cruzamento para ver se bate as informações e se essa proporção fenotípica é cumprida e está de acordo com a nossa dedução, né? Então, gente, ó, presta atenção. Se esse coelho é agouti, significa que ele precisa ter um alelo para ser agouti, certo? Se esse coelho é albino, a gente sabe que o albino ele é o total recessivo, então ele só pode ser Czinho, C albino, C albino, né? Ele só pode ter alelos para albino. E qual que é o outro alelo que esse coelho agouti possui? Deve ser um Himalaia, porque afinal surgiu um coelho Himalaia aqui nessa prole, e o Himalaia tem que ter vindo de alguém, não foi do albino, porque o albino só tem alelo albino para dar, afinal ele é o mais recessivo de todos, né? Então fica C agouti com C Himalaia. Fiz aqui esse cruzamento e olha só que interessante, eu encontrei que para um coelho agouti, por quê? Porque o alelo agouti domina sobre o alelo albino. Eu encontrei um coelho himalaia, porque o alelo himalaia, apesar dele ser recessivo em relação ao alelo agouti, ele domina sobre o albino, portanto, isso aqui dá um fenótipo de um coelho himalaia, certo? Então, o cruzamento 1 bateu aqui 1 para 1, fechei e já descobri o genótipo desse agouti aqui que eu precisava saber. Agora, vamos dar uma olhada no cruzamento 4. Cruzamento 4, eu copiei aqui as informações. Então, as demais informações você não vai usar nesse exercício, porque ele quer saber do coelho do 1 e do 4. Porém, se você não se lembrasse das ordens de dominância que a gente acabou de ver aqui nesse slide aqui para trás, né? Se vocês não lembrassem disso aqui, daria para deduzir a partir dessas informações quem domina sobre quem olhando esses cruzamentos, mas aí já ficaria um pouco mais difícil o exercício, tá? Agora vamos analisar então o cruzamento 4. Olha, é um agouti com chinchila que apareceu para gente de resultado na prole. 6 coelhos himalaias, 6 coelhos chinchilas e 12 coelhos agouti, que obedece aí mais ou menos uma proporção, aliás, nesse caso aqui é exatamente, não precisava nem ter colocado o aproximado aqui, né? Obedece a proporção para gente de um himalaia para um chinchila para 2 agoutis. Então, agora vamos analisar isso aqui. Se esse cara é agouti, ele tem que ter o alelo para ser agouti, porque ele domina sobre todos os demais, né? O outro alelo, por enquanto, ainda não sei. Se esse cara é chinchila, ele precisa ter um alelo para chinchila também. Mas, gente, repare que na minha prole, além de chinchila e além de agouti, surge um himalaia. E o himalaia ele é recessivo tanto ao agouti
quanto ao chinchila. Então, para nascer um filho recessivo de dois pais aqui dominantes, então significa que esses pais carregam esse alelo recessivo escondido em seus genótipos, né? Então, esse coelho agouti possui o alelo para Himalaia e esse coelho chinchila também possui o alelo para Himalaia. Eles não manifestam a coloração Himalaia porque Himalaia é recessivo tanto para agouti quanto para chinchila. Vamos fazer então esse cruzamento, olha. Coloquei aqui os gametas do chinchila e aqui os gametas do agouti. Fiz esse cruzamento, o que eu obtive? Um coelho agouti, porque agouti domina sobre chinchila, afinal agouti domina sobre todos. Um coelho chinchila, porque chinchila domina sobre Himalaia. Outro coelho agouti, porque agouti domina sobre Himalaia. E um coelho Himalaia, porque ficou aqui homozigoto, né? E aí o recessivo consegue ser expresso. 1 para 1 para 2. 1 para 1 para 2. Bateu as minhas informações, portanto, descobri também o genótipo desses caras aqui. Agora, falta eu descobrir qual que vai ser a prole do cruzamento desse agouti, que é um agouti heterozigoto, para o gene Himalaia, então ele é portador do alelo Himalaia, com o chinchila do cruzamento 4, que é um chinchila homozigoto, né, que é um chinchila heterozigoto carregando o alelo Himalaia. Então, percebam que o cruzamento 4, na verdade, é o cruzamento que está sendo pedido no enunciado, né? Porque o cruzamento 4 conta com um coelho agouti que é heterozigoto carregando o alelo Himalaia, que é exatamente o caso do coelho agouti do cruzamento 1. Ele é um coelho heterozigoto carregando o alelo Himalaia. Portanto, essa aqui é a resposta da minha pergunta. 1 Himalaia para 1 chinchila para 2 agouti. Letra D, 2 agouti para 1 chinchila para 1 Himalaia. Então percebam que esse exercício ele é um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa aqui analisar os cruzamentos, mas uma vez que a gente conseguiu enxergar e entender essas diferentes relações de dominância, ele se torna bastante simples. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Até a próxima!